Apesar dos feriados, o Congresso Nacional, que geralmente para nas semanas de recesso, tem trabalhado a todo vapor, principalmente depois da queda de braço entre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros. Para quem tem fama de trabalhar apenas de terça a quinta-feira, os parlamentares estão até surpreendendo. Nas últimas semanas, avançaram os projetos de lei da terceirização, do orçamento, incluindo o aumento do fundo partidário, da diminuição do número de ministérios, da redução da maioridade penal, do porte de arma, do voto distrital dentro das propostas de reforma política, além das medidas previstas no ajuste fiscal. Em uma democracia, é mesmo de se esperar que o Poder Legislativo tenha certa independência e não seja um mero homologador dos desejos do presidente da República. Mas a atual independência do Congresso Nacional Brasileiro não é fruto de uma tomada de consciência dos políticos, mas sim de uma severa crise. Não podemos dizer que a Câmara ou o Senado tenham sido acometidos pela ética, né? Ele tenta se autonomizar do Executivo por uma questão de mensuração de poder. A eleição de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara, sem o apoio do Palácio do Planalto, deu liberdade para o deputado impor a agenda no Congresso. Na tentativa de votar projetos a toque de caixa, ele acabou entrando em conflito até mesmo com o presidente do Senado e companheiro de partido, Renan Calheiros. Por pressão de Cunha, Vinícius Lage, aliado de Renan, deixou o Ministério do Turismo para dar lugar a Henrique Eduardo Alves. O presidente do Senado não gostou e ameaça travar os projetos de interesse de Cunha, como o da terceirização. Hoje a briga teve mais um round. Parlamentares aliados de Cunha ameaçam convocar o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, para depor na CPI da Petrobras. Machado chegou ao cargo por indicação de Renan. Para esse cientista político, Eduardo Cunha age de acordo com os interesses pessoais dele. Então ele tem uma grande autonomia ou independência em relação ao governo federal, mas ele também tem, por assim dizer, o rabo preso com algumas empresas, alguns setores econômicos que estão diretamente ligados à sua atividade parlamentar. Pode-se dizer, então, Ailton, que o Congresso antes estava refém do Executivo e agora não está? Está tendo uma agenda própria ou uma agenda própria que se fala agenda Cunha? Não, olha, na verdade, o que está funcionando no Congresso são as bancadas. Não as bancadas partidárias. É a bancada da bala, é a bancada do boi, é a bancada... Qual é a outra bancada que eu estava lembrando lá? Da Bíblia, não é? Da arma. Porque a da bala. A da bala. Porque essas bancadas, elas funcionam acima dos partidos. As lideranças dos partidos não conseguem controlar suas bases. E são essas que estão dando quórum, elegeram Eduardo Cunha. Então, na verdade, a representação parlamentar hoje, que devia ser dos partidos... Agora, vamos lá. A bancada do PSDB, para falar de uma bancada séria, a bancada do PSDB tem um líder, que também é um deputado competente, ela está articulando um processo de impeachment dentro da Câmara à revelia da direção do partido. Não é uma tomada de posição do PSDB, seu diretório nacional, sua comissão executiva nacional, para determinar isso. Não, a bancada entendeu que ela, como bancada, pode agir, independentemente do que pensam, os que vou chamar de cardeais partidários, ou das lideranças maiores partidárias. Então, na verdade, o Congresso Nacional, eu fui deputado e participei de um grupo de oposição, que foi chamado de Grupo de Oposição Autêntica. Era um grupo do MDB, que fugia do controle do partido para enfrentar com mais veemência a ditadura militar, com os riscos que isso acarretava. Muitos deputados foram caçados, perseguidos, não é? Mas, na verdade, naquela época, era uma frente de oposição. Hoje, não. Supostamente, não é, Vila? Os partidos têm um programa, têm uma ideologia dentro desses programas, têm um comprometimento. E essas bancadas atuam em nome de quem? Da bala, do boi e da Bíblia. Não é? Mais ou menos, né? Eu acho que claro, há uma leitura também desqualificadora de algumas bancadas. Eu acho que não tem nenhum problema que eu tenha uma bancada religiosa, eu acho que funciona. Eu acho que nós vivemos um período de grande crise. Aparentemente, há uma paralisia da crise, ela está paralisada, mas quem está paralisado é o país. Quem pega os jornais de fim de semana e as revistas semanais, o panorama é gravíssimo. Então, quando vê essa briga entre presidente da Câmara e presidente do Senado, a questão legislativo versus executivo, porque a situação é tão caótica. Por exemplo, o presidente do PDT, Carlos Lupe, dá uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo e diz, olha, eu acho que o PT roubou demais, exagerou, pode roubar, mas nem tanto.
Eu imaginei que a presidente da República, em seguida, ia defender o seu governo. Silêncio absoluto. Pô, falou que o seu governo é corrupto, senhora presidente. E a senhora fica quieta. Aí fui ver o BNDES também no próprio domingo, no mesmo jornal. Segundo o Banco Central, você só pode emprestar até 25% para um cliente do seu capital. Para a Petrobras, o BNDES emprestou 70%. Ilegal. Então, perceba a situação. O prejuízo da Petrobras de 2014 foi maior desde 1991. Não acontecia isso desde 91. Poxa, um prejuízo de 21 bilhões e 500 milhões, um prejuízo disso. Quem é que vai pagar o Aldemir Hello Bandini? Quero saber que você precisa explicar para nós. 21 bi, a corrupção 6 bilhões e 100 milhões de reais. Os ativos... 44 bilhões que caiu. A dívida é 2,5 vezes o valor total da empresa. Poxa vida, então tudo, você mistura o Petrolão, pega as acusações, vê o sítio do ex-presidente Lula, o sítio que eu citei aqui semana passada, ou retrasada, de Atibaia. Foto, o sítio, William, de Atibaia, deixa os jardins da casa da Dinda, aquele que o Brasil fez um barulho em julho de 1992, feita pela Brasil Garden, transforma, quando a gente olha o sítio do ex-presidente, a suntuosidade. Com que dinheiro foi comprado aquilo? Com que dinheiro foi feita aquela reforma? Isso que eu queria saber. As pessoas de dignidade, William, querem saber isso. Pega aquilo e compara com os jardins da Dinda. Os jardins da Dinda é um canteiro, um canteirinho. Eu quero saber, Lula, como é que você pagou aquilo? Né? Então, quando você junta tudo... E o Museu Lula em São Bernardo do Campo? Já custou 23 milhões de reais e está inacabado o Museu Lula. Então, pera, você junta tudo isso, é Petrolão, é o presidente, é o Lupe, é o BNDES. Nós vivemos uma situação caótica, é o pior momento dos últimos 50 anos da história do Brasil, político. É um momento terrível, a economia paralisada, desemprego, recessão. Então, a grande questão, uma presidente que não vem se defender quando alguém que foi ministro dela, o Lupe foi ministro do Trabalho dela, e o PDT domina o Ministério do Trabalho, fala que o governo é o mais corrupto, exagerou no roubo, e a senhora fica quieta. Alto lá, né? Ô, Vila, mas vamos lá. E o Congresso Nacional, ele está andando mesmo? Tá Os projetos, andando, você acha que o Congresso está ativo? Está andando, como a está própria mais, reportagem muito mostrou? mais que o ano passado. E essa briga Está andando para a direita. Não, e tá essa andando. briga do Cunha e do Isso é normal. Renan? Isso é normal? Isso faz parte da natureza do PMDB, essa divisão? O PMDB é uma federação de caciques e não é de hoje. Né? O PMDB é uma federação de caciques há 2, 3 décadas. Não é de hoje que ele tem os projetos estaduais que se sobrepõem ao projeto. Por isso que o PMDB, desde 1994, não tem o candidato a presidente. Né? Portanto, agora, a disputa entre presidente da Câmara e presidente do Senado ocorreu em outros momentos da história. Portanto, a grande questão é que o Congresso está andando. Agora, o PT, que está perdendo todas as votações e que hoje não tem mais a maioria que tinha o ano passado, começa a desqualificar a Câmara e o Senado. Quando ganhava, era uma maravilha. Agora, perde e desqualifica. Então, o Legislativo agindo, eu não tenho simpatia nenhuma em relação ao senhor Renan, nem em relação ao senhor Cunha, porém eu tenho de reconhecer que hoje, em 2015, ele está muito mais independente em relação ao Palácio do Planalto do que estava em 2014, porque o sonho do PT é transformar o Legislativo e o Judiciário em seus puxadinhos. Aí você está falando não aí, vamos William, lá. Eu estou falando não porque eu nunca vi um Congresso caminhar tão rapidamente para uma posição a mais conservadora possível. Você vê o que propõe essa bancada evangélica, o que propõe essa bancada da bala, vê os ruralistas que se organizam para defender os seus próprios interesses, não é? Então, eu nunca vi. Eu nunca vi um Congresso também ser presidido por um presidente da Câmara que está aí indicado para ser processado pelo Petrolão, um presidente do Senado que também está indiciado para ser processado pelo... Nós temos 2 presidentes no Poder Legislativo que estão apontados como criminosos, na linguagem que o Vila gosta de usar. Estão apontados como criminosos, porque estão lá, o Procurador-Geral da República já se referiu a eles, estão lá, apontados como tal. Então, um Congresso dirigido por essas pessoas que têm interesses umbilicais, não é? Por quê? Porque o senhor Renan perdeu a transportadora de petróleo que estava na mão do Sérgio Machado, porque o senhor Renan perdeu o Ministério do Turismo para o senhor Henrique Eduardo Alves. Isso é um jogo de poder dentro do PMDB que dividem os espaços. Na verdade, eles devem estar tomando uísque juntos. Michel, Renan, Henrique, devem estar ali, acertando tudo. E aí aparentam essa ideia. Agora, eu não concordo de que o PMDB, essa liderança do PMDB, seja uma liderança desqualificada. Ela prestou relevante serviço para o país em todos os níveis. Eu acho que... obediência partidária, por isso que eu falei, partido sério não se pode comportar como um partido que não é sério.
E o PSDB, para mim, é um partido sério. O seu líder é um deputado sério. Ele está invertendo a coisa no Congresso. Ele está passando por cima dos jogos de diretrizes partidárias. E ele não pode. Ele é um promotor de justiça. Em que lugar ele está passando? Porque o presidente do partido é favorável? Não, eu vou explicar. A diretriz partidária estabelece em reunião do diretório que diz: o diretório determina seja tomada essa política e o partido tem que seguir. Isso está no estatuto de todos os partidos. E o Diretório Nacional do PSDB não se reuniu para tratar de umas questões das mais importantes que pode passar pela pauta do Congresso, que é um processo de impeachment. Não se reuniu. Mas deve se reunir. Presumo, mas o que eu estou dizendo, Vila, é que o líder atropelou a instância partidária e resolveu fazer da bancada um instrumento de ação política por si só, que é um equívoco que ele está cometendo. Eu digo que é um equívoco, eu não acredito que ele esteja de má fé nisso. É um equívoco, não é? Como eu volto a dizer, é um deputado sério. Eu conheço um deputado sério. E o partido não é um partido como os outros que nós citamos agora há pouco aqui. Mas está errado. Isso vai levar para onde? Uma desorganização total partidária, um Congresso que vai prosperar. Agora vai surgir a bancada que está faltando bala, já tem bala, já tem Bíblia, já tem boi. O que está faltando? Bancada dos traficantes? Será que já não tem? Não podemos... Olha, espera um pouquinho. Não podemos comparar a bancada evangélica com a bancada de traficantes. Então, eu não tenho muitas das propostas apresentadas por essa bancada, eu não tenho simpatia, mas há uma questão muito clara. Você tem as bancadas que suprapartidárias, por sinal, do pré-64 havia as frentes, né, que também eram suprapartidárias. Tem agora, em outros momentos do Congresso também existiu. Agora, eles têm as suas divergências. Que o Congresso funciona melhor esse ano do que o ano passado, me parece inequívoco. Agora, em relação ao PSDB, é importante lembrar que há uma diferença, e é verdade, entre o Senado e a Câmara. A Câmara tem uma postura, a bancada do Senado um pouco diferente. Não foi decidido. Hoje os jornais estão cheios, dizendo assim, segundo os seus juristas consultados pelo partido, segundo o Estado e a Folha de São Paulo, há razões jurídicas, mas ainda não há condições políticas. Eu acho isso maravilhoso. Quer dizer, a lei foi violada, mas não tem condições políticas de encaminhar. Se fosse o contrário, aí seria verdadeiro. Você está querendo fazer politicamente uma coisa que não pode fazer legalmente, mas há razões legais. A lei de 1950 é clara. Cometeu, sim, a senhora presidente, crime de responsabilidade. Operação Lava Jato, o Ministério Público denuncia o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-diretor de serviços da estatal, Renato Duque, por lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, Duque Vacari e o empresário Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, do Grupo Cetal, lavaram R$2.400.000 entre abril de 2010 e dezembro de 2013. Uma parte da propina foi paga por empresas do Grupo Cetal Óleo e Gás para Renato Duque. Elas usaram a editora gráfica Atitude a pedido de João Vacari Neto. Os procuradores apontam várias ligações da gráfica com o PT. Empresas do Grupo Cetal assinaram 2 contratos com a gráfica, que nunca prestou nenhum serviço para o grupo, apenas emitiu notas frias para justificar os pagamentos. O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, reitera que, embora a nova denúncia cite apenas o PT, o esquema de propinas da Petrobras é pluripartidário. Em denúncias anteriores, PP e PMDB também foram incluídos. Todas as siglas negam participação. Nosso sistema hoje ele é cancerígeno, ele favorece o surgimento de tumores, ele favorece o surgimento de corrupção. Se nós queremos acabar com a corrupção no país, nós devemos oferecer um tratamento sistêmico para que o sistema deixe de ser cancerígeno. E a Controladoria Geral da União vai definir o valor das indenizações que as empreiteiras deverão pagar à Petrobras. 4 das 29 empresas investigadas querem fechar acordo de leniência. Em troca de ajuda nas investigações, elas ficariam sujeitas a sanções menores. Segundo a CGU, esse tipo de acordo deve ter reparação de danos. E com a divulgação do balanço auditado da estatal na semana passada, vai ficar mais fácil definir o valor a ser restituído. Uma comitiva de 6 deputados da CPI da Petrobras visitou hoje a sede da estatal no Rio de Janeiro para ouvir órgãos colegiados da empresa, como o Conselho de Administração. Os parlamentares buscam dados sobre decisões tomadas pelos diretores antes e depois da Operação Lava Jato. A CPI precisa trabalhar e, acima de tudo, propor mecanismos mais eficientes para evitar que no futuro ocorra o que ocorreu recentemente, que se já for uma página virada, será muito bom para a empresa e para o país.
A advogada do Grupo Cetal, que também defende Augusto Mendonça Neto, informou que, em razão da colaboração com as investigações, as denúncias já eram esperadas. A defesa de João Vacari Neto afirma que não há nenhuma prova contra ele. Os advogados de Renato Duque negam que o cliente tenha recebido propina. E representantes da Gráfica Atitude disseram que a empresa é regular e que está à disposição da Justiça. Vai, Marco Antônio Villa. Ele fica impaciente durante a reportagem. Mas eu fico vendo bandido, corrupto, ladrão. Eu não aguento isso. E a gente tem que falar contra esses. Não é ser valentão igual os programas policiais que pegam um sujeito de calção, lá um Zé Mané qualquer, aí tudo, aquele valentão fala na televisão, falso, banana. A gente tem que falar contra os grandes, contra os que assaltam o país, como esses que foram citados aí. Por exemplo, o senhor Vacari, o Vacarioduto, aqui, nesse mesmo estúdio, estávamos nós três, mais o senhor Paulo Frateschi, que é do PT, no dia 26 de outubro à noite, às 8h30 da noite. Eu falei da corrupção do Vacari. E fui atacado violentamente, dizendo que o Vacari é um exemplo de moralidade. Era como se fosse uma reserva moral da nação. Nós estamos vendo. Esse é um processo. Tem números. As falsificações feitas pela Gráfica, tudo isso. E é importante que todo esse esquema de corrupção, que tem um líder, que é o ex-presidente da República, eu sempre citei aqui, é ele. E eu assumo a responsabilidade de dizer que é ele. A gente precisa ter caráter, não ficar fugido como ele escondido em São Bernardo do Campo. A gente tem de dizer o seguinte, todo esse esquema antinacional, antipopular, criminoso, tem uma organização. E eu denunciei aqui, eu tenho a honra, eu sinto, de 5 anos, desde 2010 aqui, dizendo, estão roubando a Petrobras. E o pessoal dizia que não. E nós estamos vendo. Olha os prejuízos. Né? Não tinha desde 1991. Quer dizer, quem é que vai pagar isso? Quem é que vai devolver? São os partidos, esses 3 citados, o PP, o PMDB e o PT? Será? O promotor disse, isso já é o Luiz Sérgio, desculpe, disse assim, é uma página virada, não é uma página, a ferida está aberta. Sabe por que não precisamos mudar a lei? A questão que se coloca no Brasil é o não cumprimento da lei, William, é a impunidade. Eu acompanhei, volto a dizer, já disse hoje o julgamento no Mensalão, o Zé Dirceu prestando consultoria na Papuda, recebendo 1.300.000 na Papuda. Que isso? Enquanto o Marcos Valério, 37 anos, e a dona do Banco Rural, a senhora Cátia Rabelo, 16, é impunidade, é a farsa da justiça brasileira. Vamos ver se agora a justiça tem vergonha na cara, porque quem paga o salário de vocês somos nós. Olha, eu não considero a justiça brasileira uma farsa. Eu quero deixar clara essa minha posição para não ser confundido com a posição dele. Porque a justiça agiu, apreciou as provas do processo Mensalão, condenou quem devia ser condenado e as condenações foram executadas. Então, eu não posso dizer da justiça brasileira, posso dizer muitas coisas de alguns juízes, posso dizer, mas da justiça brasileira, do Supremo Tribunal Federal, eu tenho e respeito as posições tomadas. Posso não ter ficado satisfeito com essa ou aquela decisão, mas foram decisões tomadas num plenário, com votações individualizadas, onde cada ministro expôs o seu voto. Agora, eu vi no jornal de grande circulação do Estado de São Paulo uma matéria interessante, que eu queria fazer um paralelo aqui com você. O Estado de São Paulo conseguiu informações, que até então eram dificuldades, só a lei de acesso à informação que deu a ele, sobre o PROER, aquele plano de recuperação dos bancos. Eu só queria estabelecer um paralelo para mostrar como a coisa mudou nesse país. Naquele tempo, essas coisas não tiveram a ressonância que teve esse processo agora, tanto Mensalão como Petrobras. Mas eu separei lá só um item da documentação que o Estadão revelou. O Banco Nacional, que é da família do senhor Magalhães Pinto, um dos chefes chamados civis da Revolução chamada de 64, está devendo para o Banco Central 24,9 bilhões de reais. Um banco. Tudo isso foi feito através de medidas adotadas pelo Banco Central, por leis, por resoluções. O Banco Central presidido, à época dos fatos, pelo senhor Fernando Loyola, pelo senhor Gustavo Loyola, pelo senhor Gustavo Franco, pelo senhor Arminio Fraga. Então, hoje, só esse banco. O outro banco, de um outro grande líder de 64, o do Banco Econômico da Bahia, ele simplesmente devendo para o Banco Central 7,780 bilhões de reais. Olha os números. E compare, você vê que corrupção de antes é tão forte, vamos dizer assim, é tão intensa como corrupção de hoje. Só que naquele tempo não funcionavam as instituições, não havia legislação. E esse é o grande avanço
que nós tivemos no processo de democratização do país.